Você sabe o que é economia feminista? Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo Inspire-se. Hoje a gente teve o prazer de entrevistar a Miriam Nobre, que é uma ativista feminista que, a partir toda a história da sua trajetória, já nos dá uma verdadeira aula sobre a história do feminismo no Brasil e no mundo, sobre o que é a economia feminista e sobre a Marcha Mundial de Mulheres. Realmente vale muito a pena ver. Olá, pessoas, todo mundo muito bem-vindo. A gente está aqui entrevistando agora a Miriam Nobre, que ela é agrônoma e integra a equipe da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, desde 1993, onde realiza atividades de formação, pesquisação e economia feminista, economia solidária e agroecologia. Além disso, a Miriam também é ativista da Marcha Mundial de Mulheres, cujo secretariado internacional coordenou entre 2006 e 2013. Querida, muito bem-vinda para esse nosso Inspire-se. E para começar, eu queria perguntar um pouco sobre a sua trajetória, né? Para a gente conhecer quem são os ativistas, né? Brasileiros, as ativistas. Perguntar como é que foi que você se constituiu enquanto ativista e enquanto feminista. Tô pensando onde que eu começo essa conversa. Bem, vamos lá para trás então. Eu comecei a ser ativista no movimento secundarista nos anos 80. A gente estava no fim da ditadura militar, né? Lutando para acabar com a ditadura e instaurar uma ideia de democracia no nosso país, e assim eu comecei. Então, eu comecei no movimento secundarista. Naquela época, eu sou de uma cidade operária, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e aí naquele momento a gente também estava reorganizando a oposição sindical, e também foi o momento de construção do PT, do Partido dos Trabalhadores, que eu também mergulhei de cabeça naquele momento, assim. E aí, já naquele momento, assim, no PT, algumas mulheres propuseram a gente ter um grupo de reflexão entre nós, mulheres. E eu achei o máximo, né? Assim, conversar com mulheres adultas, né? Muitas eram professoras, e, e falar sobre a vida, né? A gente estudava lá as origens da opressão das mulheres, como é muito comum entre as mulheres de esquerda fazer, mas também era um espaço da gente falar sobre a vida, é, ter um outro olhar sobre aquele momento, ou na adolescência, né, poder falar de uma outra forma de relação com as pessoas que não seja baseada no amor romântico, que às vezes a gente é capturada. Então, esse foi o momento inicial, assim, lá nos anos 80. E daí eu vim nessa trajetória, fui fazer agronomia no interior aqui de São Paulo, em Piracicaba, e aí lá eu me conheci outro processo de luta, né? Se antes eu conhecia a luta dos operários metalúrgicos, eu mergulhei na luta dos cortadores e das cortadoras de cana, lá daquela região, e também fui conhecendo o movimento agroecológico, né, naquele momento. Aí já indo mais rápido, assim, nos anos 90, justamente quando eu estava aqui em São Paulo, tinha voltado para São Paulo, participava da Secretaria Agrária também, do PT, do Partido dos Trabalhadores, e eu lembro que eu ia para a reunião e via as mulheres da Secretaria de Mulheres, assim, esperando a reunião delas. Achava elas tão bonitas, tão animadas, assim, para ir para uma reunião. Ficava meio querendo também. E assim eu comecei a participar do PT também, da Secretaria de Mulheres, e assim conheci as mulheres da SOF, que é onde eu trabalho, atuo desde 1996. A SOF Sempre Vive Organização Feminista. E aí, chegando lá na SOF, né, trabalhando lá na Zona Sul, em Santo Amaro, eu também fui trazendo a vontade e as trabalhadoras rurais com quem eu tinha atuado já, e para fazer parte daquele universo lá que a gente atuava. Então, aí, já desde a SOF, eu fui, então, pensando, né, como é que era a organização das mulheres rurais, juntando mulheres rurais que tinham uma trajetória no movimento de mulheres trabalhadoras rurais e que tinha já então essa discussão de gênero, das relações de gênero,
com mulheres trabalhadoras rurais que estavam no movimento sindical e que estavam construindo uma discussão de agricultura familiar, mas não tinha discussão de gênero. Então, nós juntamos as mulheres dessas duas inserções para refletir sobre o que seria isso, né, de gênero na agricultura familiar. E aí isso daí veio se desdobrando em muitas coisas até, sei lá, poderia dizer, já no final dos anos 90, que a gente foi indo para uma discussão de não só pensar a agricultura familiar como uma categoria, mas entender que no mundo rural tem muito mais, né? Tem comunidades tradicionais, né? Uma diversidade enorme de experiências, e que também não era só a gente falar de uma categoria descritiva, agricultura familiar, mas assim, do que é essa forma de fazer agricultura que é diferente da agricultura industrial, da agricultura do que a gente chama da Revolução Verde, que expressa na agroecologia, né? Então, já, o que é esse projeto que esse sujeito encarna e da vida, a agroecologia? Do mesmo jeito pelo lado das mulheres. Então, gênero é uma categoria descritiva, né, de como é que a sociedade se organiza, mas que é que nos faz enfrentar a desigualdade de gênero e propor uma outra forma de organizar a sociedade? O feminismo. Então, aí a gente já juntou o feminismo e a agroecologia, e é nisso que eu venho atuando mais detidamente agora, né? E, além de tudo, tem a Marcha Mundial das Mulheres, que aí já estou falando muito. Mas eu acho que Essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que foi essa aproximação da Marcha Mundial de Mulheres? E uma outra questão que é qual que é o papel do Brasil na construção dessa marcha, né? Porque você atuou em uma posição de destaque na marcha. Então, também, nossa, quanta coisa de trazer o passado para agora. Quando eu fui trabalhar lá na SOF, né, a SOF tinha uma sede lá na Zona Sul, uma na Zona Leste, a SOF muito embrenhada assim, na construção do movimento de saúde, na construção do movimento popular de mulheres nos bairros. E era curioso, assim, que minhas companheiras lá, às vezes elas falavam assim, as feministas, sabe? Como se a gente não fosse feminista também. Era como se naquele momento assim a gente se visse, ou algumas feministas, né, vissem a gente que estava ligada com as mulheres trabalhadoras, nós também mulheres trabalhadoras, como se a gente pudesse traduzir o feminismo para as mulheres populares, mas não ser sujeitas construtoras do feminismo a partir do lugar onde a gente estava inserida. Então, a gente tinha essa falta assim, de todo o processo de formação que a gente fazia e tal, disso se organizar numa construção de movimento mesmo, um movimento que fosse combatendo as desigualdades de gênero, classe e raça ao mesmo tempo, né? Estou falando dos idos 90, né? Hoje parece isso aí tão fácil, mas naquela época não era não, porque o movimento feminista também, como muitos movimentos sociais na época, estavam muito tomados pelo neoliberalismo, assim, por aquela ideia do neoliberalismo. Então, dentro do feminismo tinha uma ideia muito de que a gente lidaria com essas questões como se elas fossem uma questão técnica, né? Então tinha muito essa coisa de especialista de gênero nos projetos. Era como se a gente fosse lidar com uma questão tão profundamente política, com tecnologias, manejos e planejamentos e tal. E a gente não se encontrava naquilo, né? Além de tudo, naquela época também o movimento tinha muita relação com o processo das Nações Unidas, né? Ele mergulhava nos processos das Nações Unidas e passava a acreditar naquilo como sua própria organização. Então, elas iam participar dos processos das Nações Unidas e aí lá naquelas negociações, então já não podia mais falar de violência sexista contra as mulheres, falava de uma violência de gênero, que tem que olhar na família, que tem que ver como preserva a família. Bom, as coisas iam perdendo a sua radicalidade, vamos dizer assim, né? E aquele processo de negociação que ia perdendo sua radicalidade voltava para o próprio movimento, e aí o movimento ia ficando meio assim, como um café descafeinado, vou dizer assim, né? Então a gente não se achava naquela coisa toda, naquele processo de articulação internacional
que estava acontecendo, na construção de um movimento que a gente achava que era importante para, inclusive, todo o esforço que a gente fazia, né, de atuar com as mulheres, fazer formação, que aquilo fosse, desse alguma amarração. E aí a gente tinha essas inquietudes todas e aí um dia uma companheira nossa falou que tinha ido num encontro de mulheres em Cuba e que lá ela tinha conhecido umas companheiras do Quebec, que é uma nação dentro do Canadá, né, que luta pela sua independência, e que elas tinham feito um processo de luta em 1995, uma marcha de mulheres com várias reivindicações em relação à pobreza, e quando elas tiveram conquistas naquele momento, assim, como o aumento do salário mínimo, como mudanças na forma de lidar com as mulheres migrantes, que permitia que elas tivessem mais direitos e tal. E aí elas tiveram aquelas conquistas e, ao mesmo tempo, se tocaram que aquelas conquistas eram muito frágeis em um momento que o Canadá estava assinando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e México, né? O NAFTA, né? Um acordo de livre comércio da América do Norte. Então elas pensaram, a gente consegue aumento do salário mínimo aqui, mas se a gente não fizer uma luta internacional, as empresas podem se deslocar para outros lugares, né? Então elas já perceberam que a luta era internacional, né? Que então propuseram essa ideia de uma campanha internacional à Marcha Mundial das Mulheres. E aí eu e uma companheira do movimento sindical da CUT, nós participamos do primeiro encontro que teve lá no Quebec, que elas organizaram para a gente discutir o que seria uma plataforma nossa comum, uma ação comum e tal. E então a gente organizou reivindicações para combater a pobreza e a violência contra as mulheres. Já tinha uma preocupação grande que essa plataforma fosse tocando as causas mesmo da pobreza e da violência, né? E então a gente já explicitou as nossas demandas, que na verdade não eram demandas, era uma contraposição à forma como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional impunham suas políticas para os nossos países, né, como chantagem nas negociações da dívida externa, né, com aquelas políticas de ajuste estrutural, e da mesma forma como é que as Nações Unidas lidavam com o tema dos conflitos armados e das guerras, nas quais a violência contra as mulheres era muito forte, né, é muito forte, é utilizada mesmo como arma de guerra, com um certo cinismo, né? Que da mesma forma que eles, quando se reuniam em assembleia, tiravam resoluções e tal, cada país membro das Nações Unidas continuava imerso nos conflitos, seja facilitando a venda de armas, seja se beneficiando do acesso, por exemplo, à mineração, a minerais que, por esses caminhos de conflito, chegavam de forma baixo controle de empresas que ficam nesses mesmos países que cinicamente decidem por tratados dentro das Nações Unidas. Então a gente foi para lá, né, fez essas denúncias com muita força, mas aqui no Brasil a gente já percebeu que aquela Marcha Mundial das Mulheres era uma possibilidade da gente também construir uma articulação aqui nossa, né, no nosso país, com as nossas demandas, com as nossas reivindicações. Isso da marcha a gente achou bem interessante, porque muitas vezes os movimentos internacionais criam o seu sentido no segmento dos processos internacionais, das Nações Unidas ou da Organização Mundial do Comércio, que veio a ser criada depois e tal. Mas no caso da marcha, estava muito forte essa ideia de que a única possibilidade que a gente tinha de incidir nesses processos internacionais era criando força nos nossos países. Era com demandas, com organização, com conquistas em cada país. Então, elas fizeram um chamado a gente se organizar em coordenação nacional e a gente organizou a nossa aqui com mulheres do movimento sindical, do movimento das trabalhadoras rurais, né? Lésbicas, negras, com uma diversidade muito grande, assim, de mulheres populares, né? Mulheres da Central de Movimentos Populares, inclusive, junto com a gente. E, inclusive, a nossa ação aqui no Brasil, nesse primeiro momento, em 2000, foi a primeira Marcha das Margaridas, que a gente
junta, né, com as mulheres da CONTAG, do Movimento Sindical Rural, elas lá estavam num processo bem interessante, assim, de demandar ação afirmativa, de ter 50% de mulheres nas plenárias da CONTAG, de ter 30% de mulheres nas coordenações e tal. E aí elas foram percebendo que aquela demanda de ter mais mulheres na direção não era simplesmente para ter mais mulheres na direção, era para que uma agenda das mulheres, uma plataforma das mulheres tivesse força e fosse assumida pelo conjunto do movimento. Então elas perceberam que elas tinham que fazer uma ação pública forte. E aí juntou, né, essas duas vontades, e a gente então fez a primeira Marcha das Margaridas em 2000, que foi muito bacana também. Bom, você sabe, né, tem Marcha das Margaridas a cada 4 anos, e a gente, né, também, elas têm essa capacidade, assim, de tratar de questões que o conjunto dos movimentos estão tratando, mas afirmando um ponto de vista feminista muito forte e dando força para que isso aconteça, né? Estão indo de 2000 para agora, sei lá, não tantos anos atrás, ainda no governo da Dilma, que a Marcha das Margaridas impulsionou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que já estava sendo discutido, mas um pouco lentamente a marcha deu aquele empurrão para o plano existir, né? Então, bom, isso foi o nosso começo na Marcha Mundial das Mulheres, e aí elas lá do Quebec, nossas companheiras, elas tinham pensado em fazer uma campanha de 1 ano e pronto, né? Quando a gente foi avaliar, a gente percebeu que o mais importante daquela campanha tinha sido os laços que a gente criou entre mulheres do mundo todo, com essa visão muito próxima, né, de ter que organizar as mulheres desde a base, então ter formas organizativas, agenda que pensasse nisso e não nessa ideia de especialistas de gênero que vão ficar lá indo nas reuniões das Nações Unidas, né? E que isso, então, essa era a nossa força, que a gente precisava continuar, mas a gente não tinha a menor ideia de como continuar, não tinha uma agenda, não tinha nada. E aí, aqui no Brasil, a gente já estava começando a conversar sobre o Fórum Social Mundial. Você lembra disso? Faz tempo. Que era também essa ideia de ter um espaço de encontro de movimentos por uma outra globalização, que não fosse a globalização neoliberal, contra a globalização neoliberal do mundo todo. Então, já ficou o nosso próximo ponto de encontro como o Fórum Social Mundial. E então, eu acho que por isso também nós aqui do Brasil, desde o início, tivemos uma presença muito forte dentro da marcha, né? Porque a gente foi se organizando ao longo do tempo, assim, com uma agenda própria da marcha e com a nossa presença no movimento anti-globalização, fosse nos momentos de confrontação, assim, que era, por exemplo, os momentos de reunião da Organização Mundial do Comércio, da Organização do Atlântico Norte, né, da OTAN, e também nesses momentos organizados desde os movimentos como o Fórum Social Mundial. Então a gente foi tendo essa presença e a gente foi criando, né, formas de se organizar, formas de manter contato internacionalmente e tal, até que a hora que a gente avaliou que era importante, né, da gente ter uma dinâmica de movimento, era que o secretariado internacional que tinha se constituído lá no Quebec fosse para um outro país, né? E a gente gostaria muito que fosse um país do Sul, e foi assim então que o secretariado veio aqui para o Brasil. Eu fui eleita coordenadora, foi num encontro em 2006, acredito, isso, 2006. E aí, então, o secretariado veio aqui para o Brasil e a gente ficou responsável por ele até 2013. Fazendo muitas coisas, mas para ser breve, assim, eu acho que, sei lá, 2 características, né, que a gente imprimiu no secretariado. Uma foi essa continuidade com muita força do trabalho em aliança com outros movimentos sociais. Então, a gente fez muita coisa junto com a Via Campesina e com Amigos da Terra Internacional, que é um movimento ambientalista, e a gente fez essas coisas num processo de aliança que eu achei bem interessante, porque
antes, né, tinha uma ideia, acho que tem até hoje, assim, uma ideia de que quando você se junta em aliança entre movimentos, essa aliança se dá no que a gente tem de comum. Aí, então, por exemplo, questão, né, sobre a heterossexualidade obrigatória nunca é objeto da aliança, porque nunca é comum entre todos, né? Ou o tema do aborto, por exemplo. E aí, nesse processo que a gente estabeleceu de aliança com esses movimentos, a gente buscou outro caminho, que era um caminho da gente se contaminar mesmo, das agendas uns dos outros, né? Então, na marcha, a gente discutiu com mais força o tema da soberania alimentar. E aí, para a gente discutir soberania alimentar e uma outra forma de fazer agricultura, de produzir alimento, a gente colocou o debate do trabalho doméstico, né? A gente, né, falava para os companheiros, olha, se a gente quer colocar na cidade seriamente o debate de comprar comida viva e produzir, preparar o alimento e não comer essas comidas industrializada, ultraprocessada e tal, não dá para a gente achar, então, que é o tempo das mulheres que vai resolver isso daí, que são as mulheres que vão, né, descascar mandioca, cozinhar mandioca e fazer tudo sozinhas, né? Então, a gente tem que discutir que a responsabilidade do trabalho doméstico é das pessoas que convivem. A gente tem que demandar a presença do Estado também, né? Produzindo alimento de qualidade, refeições boas na alimentação escolar, em restaurantes populares e tal. Então, aí, isso é um exemplo assim, de como que a partir da agenda de a gente foi trazendo as nossas coisas se contaminando, né? E aí também a Via Campesina foi desenvolvendo uma campanha super forte de enfrentamento à violência contra as mulheres, e foi esse processo aí. E acho que outra coisa que a gente trabalhou aí nesse mandato nosso é que a gente no começo, né, quando a gente começou na marcha, era quase como se a gente funcionasse com duas coisas paralelas, assim. As reivindicações em relação à pobreza eram de enfrentamento ao capitalismo e as demandas, as questões em relação à violência eram de enfrentamento ao patriarcado, sabe? Como se capitalismo e patriarcado fossem dois sistemas que corressem em paralelo, né? Se bem que a gente falava já desde o início, eles se retroalimentam, mas eu acho que o que a gente tentou, né, no tempo que o secretariado teve aqui, era de justamente olhar o que é essa retroalimentação, o que é essa imbricação, né, do capitalismo, do patriarcado, do racismo, como, na verdade, um sistema só que organiza as nossas vidas. E dando a importância a cada um deles. Então, às vezes, você está mais atento a como é que o patriarcado está atuando, ou o racismo, mas buscando as interrelações, né? E aí a gente tinha tarefa de organizar uma ação internacional em 2010 e a gente achou que era importante enfocar o tema dos conflitos armados. Então a gente organizou ações na Colômbia, na República Democrática do Congo, na Turquia, Filipinas, e aí então a gente ficou justamente olhando para como esses conflitos armados se utilizavam da violência contra as mulheres, das dinâmicas patriarcais e estavam dentro de um circuito de acumulação capitalista de apropriação da natureza. Então, essa foi a nossa contribuição, eu diria assim, eu acho. Só isso. Só isso. Não, achei incrível, porque uma das coisas que eu tento levar para os espaços que eu tenho ativismo é essa importância dessa articulação entre movimentos e transversalidade das lutas, e vocês fazendo isso há muito tempo, e hoje a gente percebe a falta, né, de ter essa articulação ainda presente, muito forte, ainda mais nessa conjuntura que a gente está vivendo, que precisava estar todo mundo junto, né? Então, primeiro, parabenizar, incrível, muito interessante todo esse processo de articulação. E você fala dessa questão do capitalismo e feminismo, e você foi uma das primeiras pessoas que eu escutei falar de economia feminista, e faz poucos anos, né? Fala pra gente um pouquinho, o que é economia feminista? Como a economia feminista chegou na nossa vida. Então, justamente nessa busca, eu acho, né, de entender essas interrelações, que a gente começou a ler, né, sobre economia feminista,
que umas companheiras que elas já estavam escrevendo, falando, olha, às vezes a gente fala assim, quando vai falar da economia, né, que tem a esfera da produção, né, da produção das mercadorias, né, que são que entram nesse circuito de ser vendidas, que produzem acumulação e tal, e a esfera da reprodução como aquele espaço da nossa reprodução como pessoas, inclusive como pessoas trabalhadoras para produzir, né? Que aí está todo esse trabalho doméstico e tal, que produz as pessoas para elas estarem limpinhas, alimentadas para irem trabalhar, né? Tudo bem, mas a questão é como é que essas duas coisas estão juntas, né? Elas falavam, inclusive, usavam a palavra nexo. Quais são os nexos entre a produção e a reprodução? E a gente já até pensava sobre isso, assim, essa coisa de como que inclusive, né, nessa ofensiva aí das políticas neoliberais, como iam sendo passadas coisas de responsabilidade das empresas e do Estado para as famílias, para as mulheres dentro das famílias, de uma forma naturalizada que a gente não percebia, né? Então, sei lá, quando os trabalhadores estão mais organizados, né, e lutam, conseguem, né, que o resultado do seu trabalho volte mais para eles, as empresas se estruturam, tem restaurante lá, né, tem refeitório lá e tal. Quando os trabalhadores dão uma desorganizada, eles já fecham o refeitório e aí tem que trazer marmita, né? Daí quem tem que acordar cedo para preparar a comida, né? Ou lavar o macacão, ou várias coisas assim, né? Do mesma coisa do ponto de vista do Estado, né? Que a gente vai vendo, assim, aí já não vai mais tendo creche o tempo todo, ou as creches têm um subfinanciamento, e aí as famílias, na verdade, as mães em geral, né, tem que ficar fazendo festa junina, um monte de coisa para juntar grana para a creche funcionar. Então a gente foi vendo aí como a economia feminista chamava atenção para que esse sistema funciona, porque isso aí está totalmente interconectado. Então, elas até falam de no que se assenta a economia mesmo, né? Porque às vezes a gente olha só para esse pedacinho, né, do que circula aí de forma monetarizada, né, do mercado, ou o que é a presença do Estado, né, na redistribuição do que a gente paga como imposto na forma de serviços, e esquece de olhar toda a base dessa economia, que está primeiro na natureza, né, que é onde, né, vem os alimentos, a energia, né, os minerais, tudo que a gente precisa, né, para estruturar esse mundo do jeito que a gente vive. O trabalho doméstico e de cuidados realizado majoritariamente pelas mulheres nos seus domicílios e também esse espaço do comum, né, do comunitário, que é uma coisa que interessa bastante a gente. Porque quando a gente mora na cidade, a gente perde um pouco os vínculos, né, do comunitário, não conhece os nossos vizinhos e tal, mas a gente vê que na hora do sufoco a gente está rapidamente tentando refazer essas comunidades, nem que seja virtualmente, né? E inclusive os espaços dos movimentos, dos amigos, das organizações que a gente cria também vão organizando esse comum de alguma maneira. Então, a gente vai olhando para isso e pensando como é que a gente pode fortalecer os comuns que já existem nas comunidades tradicionais e inventar outros que não sejam aqueles espaços comuns que se formam, por exemplo, nas igrejas, em algumas igrejas evangélicas, que é pela exclusão dos outros, que não são, né, daquela mesma confissão, e com base em critérios muito autoritários e de imposição mesmo, de controle, né? Então, a economia feminista mostra para a gente, né, no que a vida se assenta, como é que ela está articulada para a gente, de fato, enfrentar alguns mitos que o capitalismo vende para nós, né, como esse de que só é trabalho aquilo que circula no mundo da mercadoria, do dinheiro e tal, ou que a gente pode viver sem natureza e sem cuidado, que a tecnologia resolve tudo, né? Então, ajuda a gente a olhar e desmontar esses mitos e também a construir outras formas de nos organizar e de responder pelas necessidades que a gente tem
para viver nesse planeta aqui que a gente está. Será que Não, expliquei? super. É, eu sou de ciência social, né? E para mim pega muito essa questão desses processos de transformação da sociedade. Esse trabalho feminino que assenta a sociedade, assim como a natureza, ela já foi, né, mais valorizada, já foi vista de uma outra forma, dependendo do lugar, da região ou da época que a gente está vivendo. Como que foi que a gente chegou nesse lugar de invisibilização do trabalho feminino? Olha, uma coisa que a gente acha é justamente pela naturalização dele, né? Assim, é uma coisa assim, é como que se a nossa identidade feminina fosse dada pelo nosso ser relacional, pelo cuidado com o outro. Então, se isso está dado, isso não precisa ser reconhecido. Vou explicar de um jeito bem estranho para poder fazer sentido. Tem uma companheira nossa, Helena Irata, que ela estudou as fábricas no Japão, na França e no Brasil, como é que elas se utilizavam desse aprendizado do que é o feminino e da divisão sexual do trabalho na sua organização. Então, ela diz que nas fábricas que produzem essas coisas de microeletrônica, que demandam uma habilidade motora fina muito intensa, que eles traziam as jovens filhas dos trabalhadores rurais para serem operárias, mas elas não tinham essa habilidade construída, como, por exemplo, alguém que fique o tempo desde criança bordando vai ter, né? Porque elas estavam muito mais envolvidas com o trabalho rural e tal. Então, eles traziam para lá e aí iam ensinando elas várias artes do feminino, tipo ikebana, cerimônia do chá, coisas assim que eram uma expressão do feminino, que inclusive habilitavam elas no mercado matrimonial, mas na verdade o objetivo era desenvolver essas habilidades para ser usadas como operária na microeletrônica. E aí, como elas não tinham feito um curso do Senac, por exemplo, que aí elas podiam ter clareza, não, eu sei fazer isso daqui porque eu aprendi, eu estudei, então eu tenho que ser remunerada por isso, isso não entrava como fortalecendo elas numa negociação de ter um melhor salário, por exemplo, né? Então aquilo parecia como uma dádiva de um feminino, elas, como não tendo aquela habilidade, sendo menos mulheres, aprendendo a ser mais mulheres e aí não sendo melhor remuneradas como operárias. Então, eu acho que esse processo de naturalizar, e aí de dizer que a gente teria como é que fala isso? Uma compensação subjetiva, né? Então, tipo, no Dia das Mães, oh, mãe, eu corro lá o ano inteiro, e aí, aquela compensação, mas mãe é isso, mãe é aquilo outro, né? E que isso tem a ver com aquele negócio que eu estava falando lá no começo, um pouco desse ideal do amor romântico, né? E do amor materno, né? Como se uma quantidade enorme de trabalho e de atenção em relação ao outro, né, de disponibilidade emocional que as mulheres têm em relação ao outro, fosse uma dádiva. Acho que tem uma outra coisa também, é que impressionante esse negócio, a capacidade que a gente tem como ser humano de entrar numa dinâmica de privilégio, né? Assim, você vive numa situação de igualdade, vamos supor, você é criado numa situação de igualdade, aí você entra numa situação que você tem alguém fazendo as coisas para você, você vai entrando nisso, né? E aí vai estabelecendo essa desigualdade, assim. Então, acho que a gente tem que ter um processo político e coletivo muito forte de sempre desconstruir essa situação de desigualdade, de ter alguém fazendo por nós o que nós mesmos poderíamos fazer, né? Que tem a ver até com outro princípio que a economia feminista trabalha muito fortemente, que é a ideia de interdependência, né? Que nós, como seres humanos, somos vulneráveis, necessitamos do cuidado de outras pessoas, né? Somos seres interdependentes. Mas na sociedade que a gente vive, esse cuidado em relação ao outro é distribuído de forma desigual.
As mulheres cuidam muito mais e as mulheres negras, as mulheres não brancas, as indígenas também cuidam mais do que as brancas, porque a gente desvaloriza o cuidado, né? Então parece que a gente transfere ele para outra pessoa e não reconhece aquilo como fundamental. Nesse momento agora da pandemia, foi bem louco, tem sido, eu acho, porque no início eu acho que começou uma reflexão muito forte sobre o que era essencial, de fato, né? Então, das pessoas reconhecerem essa importância do trabalho doméstico de cuidados e como ele era feito, em que condições e tal. Eu acho que isso estava sendo muito debatido, mas agora eu tenho a impressão de que já não está mais tão no centro da Não agenda como tá. estava no começo. É, O minha que impressão. aconteceu? Que passagem Tá. foi essa? O que você É, acha que aconteceu? com certeza renaturalizou, né? É, Renaturalizou. E pensando nisso, nesse processo que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas estão em casa, né? E tá todo mundo sofrendo, economia, saúde, todas as esferas da nossa vida foram abaladas. Você entende alguma diferença entre homens e mulheres, como que estão passando por esse processo? olha, a gente até a Sof fez uma pesquisa e nós vamos analisar e ver. Então, eu vou te falar coisas muito empíricas, assim, a partir da minha observação, assim, de que algumas amigas falam, né? É, essa possibilidade de rever a distribuição do trabalho doméstico, infelizmente, não está acontecendo no grau que a gente gostaria, né? Inclusive a responsabilidade com os filhos também, e essas dinâmicas que se estabelecem, né? Porque essa ideia de que a gente tem que manter os meninos estudando no mesmo grau, com a mesma resposta e tal, então é um grau de pressão muito grande, né? O que eu vi de referência foi alguma associação científica falando, comparando a entrega de trabalhos científicos de mulheres e homens e dizendo que os homens aumentou e o das mulheres diminuiu, né? Então, de ter criado do isolamento para quem está se isolando, né, em condições, ter propiciado aos homens a possibilidade de terminar seus trabalhos e para as mulheres desorganizou completamente porque elas estão fazendo isso junto com um conjunto de outras atividades, né? Acho que a outra coisa também é que a gente saiu agora essa PNAD, né, da Covid, está falando lá de 8 milhões de pessoas com trabalho em casa, né, com essa ideia de home office, mas tem muito mais pessoas que saíram do mercado de trabalho, né, 10 milhões, e muitas pessoas que estão trabalhando, né, na linha de frente. E nessa linha de frente também a maioria são mulheres, né? Então, nos serviços de saúde, de assistência, a maioria são mulheres. No comércio de alimentos, onde permaneceu, muitas são mulheres também. Então, tem uma diferença de vivência, assim, com certeza, e de peso muito grande para as mulheres. Além de tudo, essa situação da violência doméstica também, que só faltava essa, né? Mas que a gente vê assim como é que essa tensão desse momento acaba explodindo, né? Dentro do mesmo padrão, reforçando o mesmo padrão, assim, de uma expectativa de que as mulheres emocionalmente deem conta de segurar a onda de todo mundo, né? E não dá, né? Super. Realmente não dá. Ainda mais nessa tensão toda, né, que a gente está vivendo. E pensando um pouco nisso, dessa relação homem-mulher, machismo, qual que você entende o papel, o como? Eu sei que as mulheres não estão aí para explicar para a gente como se relacionar, né? Os homens, a gente tem que discutir as masculinidades e entender como a gente lida com os gêneros, né? Mas qual que é o papel que você entende do homem nessa relação? Eu já escutei, inclusive, homens falando que é feminista, outros pró-feminista. É, Como que você entende esse processo, o papel dos homens dentro dessa luta? Ó, eu tô
Quando você falou isso, eu lembrei de uma situação que há muitos anos atrás a gente foi discutir justamente gênero com umas ONGs da área ambiental. E aí então tinha os técnicos, né, os agricultores, as agricultoras e as técnicas. E aí eu estava animando a discussão, eu propus que a gente fizesse grupos separados, né? Os técnicos, os agricultores, as agricultoras e as técnicas. E para refletir como é que era o gênero, como é que essa questão de gênero influenciava na vida delas, no trabalho delas e tal. Aí as agricultoras arrasaram, né? Porque imagina, elas tinham todo um movimento super forte e tal. As técnicas foi um processo bem interessante, porque juntou mulheres das equipes técnicas e da equipe administrativa. Então, mostrou também as tensões que tinha dentro das organizações em relação a isso também, de uma outra hierarquia que atravessava o gênero, vamos dizer assim, mas também com reflexões muito interessantes. Os agricultores com reflexões interessantíssimas e os técnicos, um horror. Já imaginava. É interessante também porque os técnicos tinham, por exemplo, os jovens que estavam lá não se identificaram, né, com o que era o discurso de tão afirmação de poder que os coordenadores colocavam. De novo, essa coisa de outras desigualdades atravessando, né? Mas aí os técnicos falando daquele jeito, assim, super formal e defendido e tal, aí teve um agricultor que falou assim: ah, nossa, entendi. Então esse negócio de gênero é para a mulher dos outros. Entendeu tudo. Assim, você vê como que essa coisa de debater o gênero é um assunto que acho que quando a gente fala de desigualdade, assim, é uma coisa que demanda um compromisso individual, né? Da gente radicalizar no nosso processo também individual de se construir de forma diferente. E que isso só é possível fazer em coletivo, porque senão é dureza demais, né? Mas eu acho que o gênero demanda muito isso. Então, eu acho que os homens entrarem nesse processo de reflexão, inclusive desmontando, né, o que era a figura paterna, porque acho que a geração tua e mais velha e tal, não sei como foi a relação com os pais também, né? Acho que as mulheres primam dessa alegria de ter uma relação com suas mães, avós, né, de uma ancestralidade assim de muito positiva assim, né? Não estou querendo naturalizar, tem mil situações, não estou dizendo que todas as mães são maravilhosas e estão bem para exercer a maternidade, mas às vezes não é minha mãe, mas é uma tia, uma professora, né? A gente tem uma linhagem de mulheres, alguma mulher mais velha que a gente tem como referência de se colocar no mundo de uma outra maneira, afirmando as suas vontades sem controlar os outros e tal. E, infelizmente, os homens acho que têm muito menos essas referências, né? Muito menos. O meu pai foi comprar cigarro, sabe? O clássico. Foi comprar cigarro e não voltou. É uma questão mesmo, né? E um distanciamento, né, dos pais, essa coisa da frieza, da força, você não poder demonstrar sentimento. Então, esse vínculo, ele de amigos que eu convivi também em relação com o pai, a maior parte bem difícil. São raros uma relação com o pai com mais proximidade mesmo. Você fala pelo lado da ausência e tem aqueles que quando o pai chegava em casa era o terror, né? É, Tipo, a casa estava maravilhosa, na hora que o pai chegava do trabalho, se instaurava, as pessoas não podiam falar muito alto e tal, né? Então, romper com isso e criar uma outra forma, né, de viver muito, muito forte. E eu acho também, né, igual eu vi outro dia, acho que era. Ai, gente, como é que ela chama? Uma companheira do movimento negro a Jurema, não, não foi Jurema, não. Esqueci agora o nome dela, que falou que como os brancos se envolvem na luta antirracista, né? Já aconteceu aquela situação lá das mulheres negras nos Estados Unidos numa mobilização que era uma mobilização, inclusive,
falando sobre o assassinato da Brenda, então vieram várias feministas apoiar também, e aí elas falaram, não, se vocês, feministas brancas, querem estar aqui conosco, defendam esse espaço. E as mulheres, então, fizeram a proteção, né, entre a polícia, fizeram a guarda de proteção entre a polícia e os ativistas negros. Então, se colocar naquela posição de maior risco, que é a posição onde sempre as mulheres negras estiveram, né? Se colocar naquela situação para vivê-la e entendê-la e transformá-la. E essa outra companheira falou da importância das brancas e dos brancos falarem sobre o racismo e confrontarem o racismo entre brancos, né? A gente não precisa dar aula, né? As pessoas brancas não precisam dar aula para os negros sobre o que é o racismo, porque os negros sabem, né? Então, fazendo uma analogia, acho que do mesmo ponto de vista, assim, acho que os homens não precisam falar para as mulheres sobre o que é a opressão das mulheres, porque a gente sabe, a gente vive, assim, é uma postura de como confrontar o machismo e viver, né, a sua masculinidade de uma maneira diferente, não opressiva, conversando e transformando entre os homens, né? Então, eu fico assim, eu prezo muito o espaço de auto-organização das mulheres. Assim, eu acho que é importante a gente ter espaços de construção de movimento mistos que falem sobre tudo e que olhem para o feminismo atravessando tudo, mas assim, essa questão assim às vezes a gente escuta, né, os homens, mas por que as mulheres querem falar entre elas, ter reunião entre elas? Assim, eu acho fundamental, necessário para a gente se alimentar, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, assim, porque essa força, né, do patriarcado instaurado é muito pesada, assim. Se a gente não tiver esse processo coletivo de autocuidado, a gente cai, né? Não, super. E tem alguns homens que se rebelam, né, nesse processo. Eu lembro de uma das ocupações da reitoria, que teve da reitoria da Universidade de São Paulo, e teve um caso de assédio e as mulheres reivindicaram discutir só entre elas num espaço. Nossa, teve uns esquerdomachos putíssimos gritando, falando que não podia, que tinha que ser aberto o espaço. Tá certo, já faz alguns anos, mas tem essa coisa, né, de não conseguir perceber o seu privilégio e não conseguir deixar outra pessoa se organizar e ter um espaço que consegue falar, né, que consegue se expressar. Não é simples, não é simples. Mas eu acho que Justamente mais porque vai avanço. se sentir desafiado, né? Eu É. acho. Não, Então, com imagina, certeza. tarefa tua é lidar com isso daí. Não, a gente teve que conversar e falar, mano, se liga. Mas foi complicado, não foi fácil no começo, mas depois acho que ou baixaram a guarda ou entenderam. Não sei, mas o importante é a gente ter conseguido se organizar de alguma maneira. E uma última pergunta, para não ficar tão cansativo para ti também. Antes de entrevistar você, eu entrevistei o Joaquim, do Banco Palmas, né? E eu fiz uma pergunta e eu tô querendo fazer para todo mundo que trabalha com economia solidária, para a gente ver diferentes visões também. O que que é economia solidária para você? Eu acho que a economia aqui é organizada com esse princípio da solidariedade, né? Então, é um princípio de você buscar um bem-estar que seja comum entre várias pessoas. E isso não como uma abstração, mas como uma coisa muito concreta. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, como é que eu vou me deslocar. É a gente organizar com esse princípio da solidariedade tudo que a gente precisa para estar vivendo bem nesse planeta, como comunidade num bem-estar com a natureza. Legal, Estamos fazendo, legal. né? Estamos tentando. Não, eu acho que isso é imprescindível. Os ativismos que a gente consegue transpor para a prática, né? Porque ativismo de gabinete ou de Facebook é importante, claro, mas a gente tem que conseguir transformar as nossas práticas também. Querida, queria agradecer imensamente
a sua presença aqui. Acho que foi uma aula incrível sobre a história do feminismo, sobre a potência da transversalidade das lutas e há quanto tempo vocês estão fazendo isso, né? Eu achei, para mim foi muito enriquecedor. Gratidão. Obrigada a você. Até mais, querida. Triste, louco ou má, será qualificada aquela que recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita reconhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar.